Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje o Espírito Santo nos convida a refletirmos sobre um tema poderoso que está no centro do Evangelho, a graça salvadora dispensada a todos. Quero que você prepare o seu coração, porque esta mensagem vai nos lembrar daquilo que é mais precioso, daquilo que recebemos do Senhor, a sua maravilhosa graça. Aleluias. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos diante da Tua maravilhosa presença neste momento. Te louvamos porque a Tua graça nos alcançou, nos salvou e nos trouxe para a luz da vida eterna. Senhor, abre agora o nosso entendimento para que possamos compreender mais profundamente a Tua palavra. Que este devocional, que esta reflexão, seja alimento espiritual e renovo para cada coração. É o meu clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa reflexão de hoje está em Tito, capítulo 2, versículo 11. E o versículo nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glórias a Deus. A carta de Paulo a Tito, ela foi escrita para orientar esse jovem pastor na organização da igreja em Creta. Paulo, como um pai espiritual, está ensinando Tito a conduzir o rebanho com firmeza e doutrina saudável. No capítulo 2, ele fala sobre como cada grupo, homens, mulheres, jovens, servos, devem viver de forma piedosa de acordo com o Evangelho. E é nesse contexto que ele apresenta a base de tudo. A graça de Deus se manifestou. Não é por esforço humano, não é por mérito, não é pela lei, mas pela graça que somos salvos. Essa graça não é restrita a algumas pessoas, mas foi dispensada para todos os homens, ou seja, para toda a humanidade. A palavra graça, meus irmãos, ela significa favor imerecido. É aquilo que Deus nos concede sem que possamos pagar ou merecer. A Bíblia declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Isso significa que nenhum de nós tinha condições de alcançar a salvação por conta própria. Se fosse por nossas obras, estaríamos todos condenados. Mas graças a Deus, a sua graça veio até nós em Jesus Cristo. Quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, ele está se referindo a Jesus Cristo. Cristo é a manifestação da graça de Deus. Ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso não foi porque merecíamos, mas porque Deus nos amou de tal maneira. E essa graça não é exclusiva de um povo, de uma nação ou de um grupo religioso. O texto afirma: ela foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Isso significa que o Evangelho é universal. O mesmo sangue que salva o rico, salva o pobre. O mesmo Cristo que alcança o doutor, também alcança o analfabeto. O mesmo Evangelho que chega a uma cidade grande, também transforma uma pequena aldeia. A graça não tem barreira de cor, cultura ou condição social.
Queridos irmãos, muitas vezes vemos pessoas se sentindo indignas de serem alcançadas por Deus. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu pequei demais, Deus não vai me aceitar. Ou então, eu não mereço o perdão de Cristo. Mas a palavra é clara, a graça de Deus foi dispensada para todos. Isso significa que não importa o passado, não importa o tamanho do pecado, não importa as marcas da vida, a graça é maior do que tudo isso. Um adulto que viveu anos afastado da fé, ele pode ser restaurado pela graça. Um homem ou uma mulher que foi escravo de vício pode ser liberto pela graça. Uma pessoa que carrega culpas profundas pode ser perdoado pela graça. Até mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus podem ser alcançados, porque o Espírito Santo continua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa mensagem também serve para nós, já que estamos na fé. Às vezes, o crente começa bem, mas com o tempo cai na armadilha de achar que se mantém salvo por seus próprios méritos. Não, meus irmãos, claro que não. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos sustenta. É por ela que permanecemos firmes até o fim. Aleluias, glórias a Deus. Ah, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Espero que você esteja sentindo ela aí também. Essa graça que Paulo fala não é uma doutrina morta, não é uma teoria, é poder vivo de Deus em ação. É a graça que levanta o caído, que cura o enfermo, que liberta o oprimido. É a graça que abre porta onde não há mais saída, que dá vida onde só havia morte. Quem já experimentou desta graça sabe do que eu estou falando. Quando estamos no culto e sentimos a unção do Espírito Santo nos envolver, isso é a graça. Quando dobramos os joelhos e sentimos o perdão lavar a nossa alma, isso é a graça. Quando olhamos para trás e vemos de onde Deus nos tirou, entendemos. Foi só a graça de Deus. Aleluias. Oh, meus irmãos, agora eu quero falar diretamente com você. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo essa reflexão e sinta que não é digno da presença de Deus. Talvez sua vida esteja marcada por erros, por fracassos, por pecados ocultos. Eu quero dizer com a autoridade da palavra de Deus, a graça de Deus também é para você. Jesus não veio para os perfeitos, ele veio para os pecadores. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. E essa graça está disponível hoje, não amanhã, não depois, hoje. A Bíblia diz hoje, se ouvires a voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Deixa a graça entrar na sua vida. Não lute mais sozinho, não carregue este fardo pesado. Cristo já levou sobre si os nossos pecados. Tudo o que você precisa é se render a Ele, crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Oh, glórias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque essa graça se manifestou em Cristo
e trouxe salvação para cada um de nós. Aleluias. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está acompanhando esta reflexão, esse devocional. Que o teu Espírito Santo toque esse coração, quebrante essa alma e traga, meu papai querido, arrependimento genuíno, verdadeiro. Pai, eu intercedo pelos que estão afastados, para que sejam restaurados. Oro pelos que estão firmes, para que não se esqueçam que é pela graça que permanecem de pé. Oro pelos lares, pelas famílias, pelos trabalhos e ministérios aqui representados. Que cada vida seja renovada pela tua gloriosa presença. Eu declaro em nome de Jesus que correntes estão sendo quebradas, pecados estão sendo perdoados e vidas estão sendo transformadas agora pela tua graça. Receba vitória, receba libertação, receba renovo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Que mensagem poderosa o Senhor nos deu hoje. Nunca se esqueça, a graça salvadora foi dispensada a todos. Você é alvo desta graça, sua família é alvo dessa graça e o mundo inteiro precisa ouvir essa verdade. Continue comigo nesta série de devocionais, porque o Senhor tem muito mais revelações para compartilhar com a sua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.